E essa história de que o Palmeiras fechou a contratação de Aníbal Moreno, o vídeo de hoje do canal do Nicola traz a posição oficial do Palmeiras e fala também sobre Everton Ribeiro. Tem gente cravando que o meio atacante renovou com o Fla. Bora te contar também sobre o Corinthians. André Sanches está operando no mercado em busca de reforços importantes para o Timão de Ouro em 2024. Já o São Paulo corre o risco de perder jogador extremamente promissor para o futuro e essa saída podia ser de graça. Quero falar sobre a Série B extremamente equilibrada, quanto o Atlético faturou no fim das contas com o manto da massa. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando desde 2000 no meio e tenho a missão aqui no canal de deixar você super informado a respeito das coisas do seu time do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha, a casa que te dá R$5 para começar a apostar agora mesmo. Para participar é só pegar o link que está no comentário fixo e fazer seu cadastro. Bora mostrar os jogos dessa segunda-feira. Quero começar falando sobre um clássico na Série B. Jogo do Juventude contra o Sport, o quarto contra o terceiro colocados. Vou de empate. Já à tarde tem eliminatórias para Euro com Grécia e Holanda. Vou de Holanda. Bélgica e Suécia. Vou de Bélgica. Bósnia e Portugal. Vou de Portugal. Lembrando, pega o link que está no comentário fixo, clica, faz o cadastro. Automaticamente você já tem R$5 para começar a apostar. Na aposta ganha você pode fazer apostas a partir de R$1. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias contando que a Lusa renovou o segundo contrato de atleta para a próxima temporada. Havia fechado com o atacante Rony e acaba de assegurar a permanência do goleiro Rafael Pascoal até dezembro de 2024. O goleiro que era a terceira opção durante a Copa Paulista. Com as lesões do Tomazella e do Fernando Henrique, o Pascoal assumiu a condição de titular, foi muito bem e vai ser premiado com a permanência no time na próxima temporada. Quero falar também sobre uma notícia que interessa aos vascaínos. Douglas Luiz, volante revelado em São Januário que pertence ao Aston Villa, está sendo monitorado de perto pelo Arsenal e pode ser contratado na próxima janela da metade do ano que vem. Dessa maneira, com muitos milhões de euros, o Vasco é beneficiado pelo mecanismo de solidariedade, aquela cláusula criada pela FIFA que premia os clubes reveladores de atletas. Bora falar sobre a Série B extremamente equilibrada, com exceção ao Vitória, que encaminhou o acesso. Depois de vencer o Guarani, tá todo mundo na briga. O Vitória é o líder com 61 pontos, ele tem 7 de vantagem para o quinto colocado, isso há apenas 6 rodadas do fim da segundona. Série B vai terminar bem antes da Série A, tá? Ainda estão na briga, ou nesse bolo. O Atlético Goianiense, que começou muito mal a segundona, hoje é o segundo colocado, 56 pontos conquistados. Sport e Juventude se enfrentam nessa noite, jogo do terceiro contra o quarto, mas até o 10º colocado segue com sonhos reais de acesso. 10ª posição hoje é ocupada pelo CRB, 49 pontos conquistados. Guarani, Novo Horizontino, Mirassol, Criciúma, Vila Nova e o próprio CRB que eu acabei de citar estão nessa parada. Série B muito, mas muito equilibrada e extremamente interessante. Hora de falar sobre quanto o Atlético Mineiro vai faturar com o Manto da Massa. As vendas da quarta edição do Manto da Massa foram finalizadas na última sexta-feira. O Galo até criou uma campanha para que pessoas que são para que os patrocinadores do Galo ainda possam vender camisas, mas as vendas dessas camisas serão ínfimas perto daquilo que se imaginava. Então dá para dizer que o Galo vai fechar o Manto da Massa versão 2023 com 35 mil camisas vendidas e agora a notícia importante, uma receita de 3,5 milhões de reais líquidos. Esse é o saldo final dessa operação, bem menor do que os 10 milhões de reais que o Atlético estimava ser capaz de faturar com aproximadamente 100 mil camisas. Uma série de temas e justificativas contribuíram para essa venda baixa, entre as principais, a forma como a camisa foi entregue na temporada passada, com inúmeros atrasos, o preço da camisa desse ano batendo R$400, você comprava agora, pagava R$400 e só receberia essa camisa no primeiro semestre do ano que vem. Diante desse cenário, as vendas foram baixas, o Atlético fatura apenas 3,5 milhões de reais, é o menor lucro desde que o Manto da Massa foi criado. Essa iniciativa surgiu em 2020 com 9 milhões de reais livres de impostos, 2021 8 milhões de reais, 2022 8 milhões e meio de reais. Bora falar agora sobre o São Paulo que pode perder mais um atleta de graça. Me refiro a Matheus Belém,
bom zagueiro de 20 anos de idade, joga no time sub-20, embora já tenha atuado em algumas partidas pelo time principal. Nessa temporada, por exemplo, fez 2 jogos no Brasileirão e 1 no Paulista. Em uma dessas partidas no time de cima, contra o Red Bull em Bragança Paulista, ele chegou a ser eleito o melhor jogador em campo. Pois bem, o Matheus Belém tem contrato com o Tricolor somente até 26 de janeiro. E já pode assinar um pré-contrato. Nos últimos meses, o São Paulo tentou a extensão do vínculo com o Matheus, não houve acordo entre as partes e nesse momento as tratativas estão suspensas. O São Paulo ainda vai fazer uma última tentativa no fim do ano, mas existe a suspeita no Morumbi de que o Matheus Belém já tenha se acertado com outro clube brasileiro para deixar o São Paulo sem render qualquer centavo. Péssima informação, até porque é um atleta revelado nas categorias de base, investimento alto feito pelo Tricolor na formação do jogador e do homem, e o Matheus Belém agora está em vias de sair de graça. O São Paulo errou quando deixou para negociar a renovação do contrato mais perto do fim do vínculo. Entre as alegações do São Paulo, para que não exista desespero, tem a lembrança de que hoje o Tricolor tem boas opções para o sistema defensivo, de olho no profissional. Arboleda e Beraldo são titulares, Ferrarese, que volta de contusão, Diego Costa e Alan Franco são alternativas para o banco de reservas. Ainda falta definição em relação ao que fazer com o Valse, zagueiro cujo contrato se encerra em 31 de dezembro. Bora falar agora a respeito do Corinthians. André Sanches está trabalhando no mercado em busca de um grande time para o Timão em 2024. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, não tem eleição em novembro? Sim, 25 de novembro agora a gente vai conhecer quem será o próximo presidente. De um lado, o André Negão, pela situação, do outro, Augusto Melo, pela oposição. Há muito equilíbrio em relação a votos pelas chapinhas, que a forma como os conselheiros se dividem são até esse momento 8 chapinhas apoiando o Augusto Melo, 7 chapinhas apoiando o André Negão, e ainda tem uma chapinha que não definiu que lado apoiará. Então dá para dizer que há equilíbrio em relação a essa votação, mas o André Sanches está trabalhando para montar um grande time em parceria com o André Negão. O André Sanches estará à frente do futebol do Corinthians se o André Negão for eleito presidente. O que o André está fazendo? Ele tem conversado quase que diariamente com os principais empresários de futebol no Brasil. O André tem relação excelente com esses caras. Já conversou, por exemplo, com o Juliano Bertolucci, que é o maior empresário do Brasil e talvez do mundo, na tentativa de trazer bons reforços com a ajuda do parceiro. Também houve uma conversa com o Fernando Garcia e essa conversa teve como grande alvo o Guilherme Arana. O Andrés também já falou, por exemplo, com o Paulo Pitombeira, que é agente do Lucas Veríssimo, do Roger Guedes, entre outros. Enfim, o Andrés está se aproximando das pessoas importantes do mercado na tentativa de montar um time grande, um time forte, um time pesado, ainda que sem investimentos altos. Prometo acompanhar detalhes e a busca do Timão por contratações de peso de ouro em 2024. Hora de falar sobre o Palmeiras. Durante o fim de semana, o Thiago Fernandes, que é do Gol e também da Band, cravou que o Verdão fechou a contratação de Aníbal Moreno, volante argentino de 24 anos de idade, que pertence ao Racing. Esse é um namoro antigo, na metade do ano. O Palmeiras chegou a fazer proposta oficial ao Racing, o jogador pediu para ser negociado, mas o clube argentino não aceitou as condições. De acordo com o Thiago, está tudo fechado e ele é o primeiro reforço do Palmeiras para 2024, se apresenta em janeiro. Os números não foram revelados. O que eu fiz? Mandei mensagem para uma fonte minha no Palmeiras para perguntar, e aí, fechou? E a resposta que eu ouvi é, abre aspas, o Aníbal é um jogador que interessa desde a última janela, mas não está fechado. Os caras que cravam a notícia hoje, depois torcem para que dê certo. Se não, colocam a culpa na diretoria, fecha aspas. Palmeiras admite conversas, admite o interesse, admite as negociações, mas alega que ainda faltam alguns pontos importantes para serem debatidos antes do acerto. Só para lembrar, talvez o vazamento da notícia nesse momento possa servir também para dar uma abafada no ambiente bastante ruim para Leila Pereira, super cornetada na semana passada depois de atacar a Mancha Verde, a história do clube, de dizer que o Palmeiras seria rebaixado se ela deixasse a presidência. Enfim, uma entrevista desastrosa da presidente do Palmeiras e da principal patrocinadora, Aníbal Moreno, que nessa temporada pelo Racing tem 29 jogos, 3 gols e 2 assistências, jogador que chegaria para suprir, depois de um ano, a saída do Danilo. Péssima gestão na hora de buscar reforços do Palmeiras. Ou você discorda?
use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Quero fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo. A notícia que vem do Rio de Janeiro dá conta de que Everton Ribeiro renovou o seu contrato com o Fla. Rubro-negro não confirma, o empresário também não, mas o Júlio Miguel Neto, que cobre o Flamengo, assegura que o Everton acertou verbalmente a permanência por mais um ano. O Everton Ribeiro tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro, foi procurado recentemente por outros clubes como Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Fluminense e Grêmio. O Everton sempre deixou clara a intenção de permanecer no Flamengo e antes da chegada do Tite isso estava completamente descartado. O Fla entendia que o custo-benefício dele já não é tão bom quanto em outros tempos. Só que o Tite foi contratado e vocês vão lembrar, o Tite levou o Everton Ribeiro para a Copa do Mundo do ano passado. Somente o Everton Ribeiro e o Pedro estiveram entre os atletas do Flamengo na Copa do Mundo pela seleção brasileira. O que o Júlio Miguel Neto conta? Que o Everton aceitou verbalmente a permanência por mais uma temporada, com uma ligeira redução salarial. Hoje ele ganha 1.250.000 por mês. Seu salário novo giraria na casa de pouco mais de R$1 milhão, algo parecido com o que aconteceu com o Diego Ribas no fim da carreira. Ele fez suas últimas 3 renovações de contrato, sempre com reduções salariais, tudo para não perder a chance de continuar no Fla. O Everton também tinha a intenção de continuar no rubro-negro, isso é líquido e certo, por conta da adaptação da família ao Rio de Janeiro, por conta do status que ele tem com o torcedor, das chances de conquistar título pelo Fla. Tô atrás de qualquer confirmação a respeito dessa história, assim que surgir, conto para vocês. Atleta de 34 anos de idade, 53 jogos, 2 gols e mais 6 assistências. Você gostaria do Everton Ribeiro no seu time do coração? Só uma lembrança, na semana passada cheguei a contar que a contratação do Tite poderia alterar alguns dos caminhos de atletas, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, esses jogadores, exceção ao Bruno Henrique, os demais não ficariam. E o Tite estava fazendo um trabalho de bastidores para a permanência desses jogadores. A gente volta mais tarde com o vídeo, tem live também, não esquece de deixar like, de compartilhar, de me seguir, aquela coisa toda, e de assistir também aos vídeos no canal de cortes do Nicola. Abraço, tchau!